Aqueles que podem, convido que se coloquem em pé e abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Obrigado, pastor. Mateus 5. Leremos apenas o verso 8. Mateus 5, 8 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem muito a nos ensinar, que possamos aprender. O Espírito Santo fale aos nossos corações e que consigamos, Pai, pôr em prática o que a tua palavra nos ensina. Não somente os irmãos que a ouvem, mas até mesmo eu também, que estarei pregando. Que todos nós possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensina, vivendo para o Senhor, fazendo sempre a tua vontade. Abençoa, Pai, eu te peço a mensagem, abençoa cada um que está aqui nessa noite. E nós agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor e de ler e estudar a tua palavra. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos, ou outra versão vai falar os puros de coração. Os limpos ou os puros de coração. Aqui nesse versículo tem a essência da vida cristã. Qual é o alvo final da nossa vida? Ver a Deus. O alvo da nossa vida é um dia estar diante do Senhor, é ver Ele. Mas para isso envolve algumas coisas. E existe algo muito importante, porque esse versículo, apesar de ele ser tão pequeno, ele faz parte de um contexto, quando o Senhor Jesus estava dando o sermão. É algo importantíssimo, porque infelizmente nós por vezes descuidamos do nosso coração. E quando nós descobrimos ou entendemos que nós pecamos contra o Senhor, deveria despertar em nós uma tristeza muito grande, que nos fizesse até chorar pelo pecado. Chorar porque o nosso pecado, ele ofende a Deus. O nosso pecado, ele nos afasta de Deus. E só aqueles que reconhecem sua total carência e choram pelos seus pecados podem ser cheios de Deus e mansos diante dos homens. Só os que reconhecem que são pecadores podem ter corações puros. E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos interpretar esse texto. Aqui há 3 expressões principais, que é coração, pureza e verão a Deus. São 3 coisas distintas, mas que elas estão intrinsecamente ligadas. E eu poderia começar com uma pergunta: aonde a pureza deve ser cultivada? O versículo já nos responde. Aonde? No coração. Mas aí isso me traz para outra pergunta: qual é o sentido bíblico de coração? Quando a Bíblia fala sobre o coração do homem, ela está se referindo a quê? Do que ela está falando? O coração, ele é o centro da nossa personalidade. Quando ela se refere ao coração, ela não está falando só, não está falando do órgão físico e também não está falando só das nossas emoções, porque aí no mundo a gente, através de filmes, através de conversas, através de várias coisas, é ensinado que o coração está muito ligado às emoções, à paixão, ao amor e essas coisas. Mas não é só isso. O coração envolve muito mais coisas no que diz respeito à Bíblia, quando ela fala de coração. Porque ela inclui a minha mente, ela inclui a minha emoção, mas a emoção também, e a minha vontade.
Ou seja, quando ela fala de coração, ela está falando de uma totalidade de quem eu sou. A minha mente, as minhas emoções e a minha vontade. E é por isso que o Senhor Jesus aqui ele vai falar que a pureza ela é importantíssima. A pureza de coração, um coração limpo. Ela deve, essa pureza, essa limpeza do nosso coração, ela deve permear todas as partes do nosso ser. Ela deve passar por todo, envolver tudo quem nós somos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos desejos e as nossas vontades. Tudo isso está envolvido na palavra coração. E aí quando você pega o versículo e fala, bem-aventurados os puros de coração, está falando que tudo que você é, tudo que você deseja, tudo que você quer, quem você é, a sua essência, ela deve ser pura. Ela deve ser purificada pela palavra de Deus, ela deve ser purificada pelo Senhor. E é aí que tem o problema, porque é no coração que a gente, nessa área que nós temos as nossas dificuldades. A nossa luta é nessa área. As nossas dificuldades, os nossos desejos que militam contra o Espírito, está ligado ao coração. Porque muitas vezes eu quero coisas que não são espirituais e elas precisam ser. E por que não são? Porque não são purificadas. Porque não são direcionadas pela palavra de Deus. Lá em Mateus 15, 19, o Senhor Jesus vai falar, porque do coração procedem o quê? Os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Tudo isso que ele falou são desejos de um coração contaminado. Pode ser um coração de alguém que já aceitou a Cristo, como pode ser um coração de um incrédulo. Mas essas coisas, elas sim podem estar na vida de pessoas salvas. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque se nós deixarmos que a nossa carne vença e o nosso coração se contamine pelos nossos próprios desejos, isso vai fazer com que eu seja afastado de Deus, da comunhão com Deus. É um erro pensar que o mal está no meio onde a gente vive, no ambiente que nos cerca. O mal está aqui dentro. É daqui que procedem as coisas ruins. Não é o que entra pela boca, lembra que o Senhor Jesus falou que contamina o homem mais o que sai pela sua boca. O que sai da minha boca é que nos contamina. E quando a gente deixa a carne vencer, eu me contamino. Porque aí eu vou pecar com a língua, eu vou pecar com a minha mente, eu vou pecar com o meu coração, com quem eu sou. E uma colocação, uma pessoa que nós poderíamos dizer que ela estava num ambiente perfeito, contudo, ela pecou. Adão estava num ambiente completamente perfeito. Ele não tinha a contaminação ainda do pecado. De onde surgiu? Do coração dele. Ele foi instigado? Foi. Mas ele desejou. Mesma coisa a Eva. Eles desejaram. De onde saiu? Do coração. Alguns filósofos famosos, talvez não seja importante eu citá-los, mas eles dizem que é o que nos cerca que nos faz errar. E nós sabemos que isso está errado. Qualquer coisa que nós venhamos a ouvir aí no mundo que diz que eu errei por causa daquela situação, eu pequei ou eu fiz algo de errado por causa da minha esposa, por causa do meu marido, foi culpa do meu filho ou da minha filha. Não, a culpa é sua. A culpa não é de mais ninguém, é sua e do seu coração. É somente sua. Não podemos colocar a culpa em mais ninguém dos nossos erros, porque eles procedem daqui.
do coração. De tudo que o homem deve guardar, a Bíblia diz, o que ele deve guardar principalmente? O coração. O coração. Porque dele procedem as fontes da vida. É aqui que é isso que nos movimenta. É isso que faz nós ser quem nós somos. Davi, ele orou que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. E lembra como que Davi é tratado na Bíblia? Um homem segundo o coração de Deus. Mas percebe a humildade dele? Ele pecava, ele errava. Mas percebe como ele era humilde? Olha, Senhor, que o que sai de mim, quem eu sou, sejam agradáveis a ti. E esse deve ser o desejo do meu coração, o meu desejo e o seu desejo. Que tudo que eu fizer sejam agradáveis a Deus. Assim como Davi orou. Algumas pessoas tratam os pecados na sua vida, sua falha de caráter, ou o seu problema no seu coração, como Joquebede fez com Moisés. Lembra o que ela fez com Moisés? Ela escondeu Moisés num cesto betumado, depois ela ficou de olho nele à distância, acompanhando a distância. Tem gente que faz isso, pega o seu pecado, eu não vou mais fazer isso, mas põe ele, meio que deixa guardadinho ali do lado. E eu não vou fazer mais isso, mas de vez em quando dá aquela flertada com aquele pecado. De vez em quando olha de novo, porque aquilo ainda está enraizado no seu ser. Está lá escondidinho, está bem guardadinho. Mas vira e mexe, eu vou lá e dou aquela espiada naquele pecado. Eu vou lá e volto a flertar com o que eu sei que é errado. E é importantíssimo que nós eliminemos qualquer coisa que nos faz pecar, que faz com que nós nos tornemos impuros diante de Deus. E porque a pureza deve ser principal no coração, a pureza deve ser a coisa principal, a pureza do seu coração, porque a pureza exterior pode ser apenas aparente. Quando você mantém o seu coração puro diante de Deus, isso vai brotar de dentro para fora. Mas se eu só cuido da parte externa e não cuido do meu coração, eu sou como quem? Lembra quando o Senhor Jesus, o que ele falou dos fariseus? Túmulos, lindos por fora, ornamentados, bonitos, mas por dentro é só podridão e morte. E às vezes o problema é que, infelizmente, às vezes nós temos a tendência de mascarar quem nós somos. E isso acaba nos travando, e travando o nosso crescimento espiritual. Nós temos que limpar o nosso coração. E eu não falo de salvação. Eu acredito que as pessoas que estão aqui aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Não posso falar por ninguém, só Deus sabe, só você e Deus. Mas é como o Senhor Jesus falou para Pedro: lava tudo. Não, você já está limpo, mas precisa lavar os pés, precisa dar aquela limpada. Tem coisas no caminhar da vida que sujaram você, que sujam diariamente, e é essa sujeira diária que você tem que limpar todos os dias. Quando você pecar, você tem que chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, olha, infelizmente eu pequei, eu não queria ter feito, fiz, me perdoa, Pai, purifica, restaura a comunhão. E é um processo que você vai fazer isso todos os dias, a todo momento, não pode prorrogar, não pode acumular. Eu falei sobre isso em outra mensagem. A gente não pode deixar que o pecado se acumule na nossa vida, porque senão a gente vai deixar de ser puros e vai andar contaminado, vai andar sujo. Precisamos cuidar do nosso coração, de quem nós somos. E quais são as características, os sinais de alguém que tem um coração puro? Um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro faz as coisas com sinceridade, mas quando eu falo sinceridade, tem gente que erra sinceramente, faz as coisas erradas com sinceridade. Não é esse tipo de sinceridade. Quando eu falo sinceridade, é algo verdadeiro.
Quando você faz as coisas de forma verdadeira, não de forma falsa. Sendo verdadeiro para todos, diante de todos, a todo momento. E isso deve ser um dos sinais, uma característica de alguém que quer ter o seu coração puro. Quando os seus lábios estão orando, seu coração também está orando. Lembra de Ana? Que ela orava, mas não saía som da boca, e Eli até achou que ela estava embriagada, mas na realidade ela estava orando de verdade. Não estava fazendo algo mecânico, não estava fazendo só porque tem que fazer, só por obrigação. Ela realmente estava se derramando diante de Deus. E nós devemos seguir esse tipo de exemplo. Quando fizermos algo para Deus, deve ser total, de coração, uma entrega completa, com muita sinceridade, com muita verdade. Quando seus lábios cantam, está adorando de coração ao Senhor. Quando cantamos, devemos cantar de verdade. Senhor, eu estou cantando isso para o Senhor, mas cada palavra que eu estou cantando é a verdade. Eu não estou cantando só por cantar. Eu estou cantando porque eu quero fazer essas coisas. Eu quero ser assim. Um coração puro, ele evita a aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses 5,22 fala: abstende-vos de toda a aparência do mal. De toda a aparência do mal. Ou seja, um coração puro, ele não flerta com o pecado, ele não fica ali. Eu sei que eu sou forte, mas eu não preciso tirar isso da minha vida. É só eu me controlar. Eu não flerto. Tira da sua vida. Ele não vive na região do perigo. Ele não paquera com a tentação. Ele se afasta. Ele faz igual José, quando vê a situação que José fez, ó. Deu linha na pipa, ó. Saiu correndo. Por quê? Porque ele não queria pecar contra Deus. Não era só um princípio moral, ele não queria ofender a Deus. E é o que ele fala para a esposa de Potifar. Como eu posso fazer algo contra meu Deus? Como eu posso? Aí ele fala do patrão. Meu patrão entregou tudo na minha mão, eu não posso fazer isso. Mas primeiro estava Deus. É assim que nós devemos. Apareceu a oportunidade de pecar? Foge. Qualquer situação, foge. E você foge, esse coração puro, ele foge porque respeita a santidade de Deus. Porque tem um entendimento da santidade de Deus. Ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos. Um exemplo que eu já dei aqui várias vezes. Se eu tivesse carro, não daria carona para uma irmã. Se eu soubesse que ela dirige, eu entrego a chave. Irmão, pode usar meu carro, vai, está chovendo, e eu dou um jeito, eu vou de ônibus. São situações que nós temos que ter cuidado. Sempre, sempre. E esse é um exemplo só. Mas várias coisas que eu faço podem escandalizar os irmãos. Às vezes, uma atitude errada pode escandalizar meu irmão e minha irmã em Cristo. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu tenho um coração, se eu quero ter um coração puro diante de Deus, eu tenho que tomar cuidado se eu não estou escandalizando com alguma coisa que eu faça meu irmão e a minha irmã em Cristo. Se eu não estou fazendo algo que vai atrapalhar a comunhão dele ou dela com Deus. Um coração puro, que evita a aparência do mal, ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Sabe, evitar às vezes de bater boca com alguém por causa dos seus direitos na frente de todo mundo. Às vezes, tipo, no mercado. E eu sei que às vezes dá vontade de falar algumas verdades para algumas pessoas. Um dos mercados que tem aqui perto, não sei quem pode ver esse vídeo ainda na internet, mas tem um mercado aqui que, ou mercado para dar trabalho nessa área. Você vai lá, vê na gôndola, tá o preço. Aí você pega o negócio. Aí você chega lá no caixa, tá errado o preço. Aí aconteceu comigo isso, mais de uma vez, mas uma das vezes eu já tinha pago a compra. A mulher queria me fazer levar o negócio pelo preço errado. Não, mas já não dá mais para mudar porque o senhor já pagou. Eu disse, não, senhora, eu não vou brigar com a senhora. Eu tive que me controlar muito. A vontade era dizer, você tá louca? Tá errado o preço, como é que eu vou levar um negócio errado? Mas a gente tem que se controlar. A gente tem que controlar a nossa natureza, a velha natureza, porque ela quer ir lá e brigar pelos seus direitos. Vou fazer o meu direito, ponto final. Está errado, eu mereço. E nisso,
eu perco às vezes uma oportunidade de levar alguém a Cristo. Se eu tenho a atitude correta, muitas vezes as pessoas observam isso. E eu tive que me controlar muito para não brigar com a mulher, porque ela teimando comigo que eu tinha que pagar aquele preço. Eu disse, mas tá aqui o negócio lá da gôndola, está errado. O preço que foi cobrado de mim, senhora. Ah, mas eu conheço o cara do Procon e ele vem aqui, ele sempre diz que a gente está certo. Eu disse, tudo bem que a senhora conhece. Mas por fim, ela aceitou. Eu não briguei com ela, mas foi difícil. E a gente precisa se controlar. Eu dei um exemplo, mas tem vários. Quer ver para dirigir? No volante mesmo é muito fácil para a gente pecar e fazer algo que contamina ou que pode escandalizar. Principalmente Catalão, que é uma cidade desse tamanho. Vira e mexe, eu mencionei aqui, eu não sei se eu mencionei aqui na igreja, eu falei para o pastor Bill. Quando eu estava com o carro do seu Luiz, aí eu fui fazer uma corrida para ele, e aí eu parei na casa de produtos de animais, agropecuária. E por acaso, eu conversando, conversei bastante, e de repente, conversa vai, conversa vem, quem é que ele conhece? Ah, o William Kiefer. Eu disse, o pastor Bill. Ah, pastor Bill. Eu fui da igreja dele e tal, por tantos anos. Então, qualquer coisa que você faça, não é difícil de a igreja ficar sabendo. Pelo menos o pastor Bill, que é mais conhecido que Feijão Preto aqui nessa cidade. Todo mundo sabe quem é o pastor Bill. Então, se eu deixo a minha carne agir, olha o mau testemunho. Olha onde vai parar o testemunho daquele... o pastor Robson, ixi, ali é estressadinho. Briga por pouca coisa. Um coração puro, ele evita ser pedra de tropeço. O que significa a pureza de coração? E aqui a Bíblia, eu vou dar 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Primeiramente, tem a pureza primitiva. É o tipo de pureza que existe apenas em Deus, faz parte da essência de Deus. Assim como você não consegue imaginar o sol preto, você só consegue imaginar o sol com luz. É Deus na sua essência, a pureza de Deus na sua essência. Essa é a pureza primitiva, mas tem a pureza criada. Esta é a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou quem? Os anjos e o homem em pureza. Mas o que aconteceu? Ambos caíram. E aí nós temos a pureza posicional. Esta é a pureza que nós temos agora atribuída pela justiça de Cristo. Nós fomos purificados em Cristo, a Bíblia diz. E nós teremos a pureza final, que é a categoria da glorificação. Lá no fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João 3,2. Mas a pureza que eu vou enfatizar é a pureza prática, que é a que nós estamos falando. Somos desafiados por Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Onde é que eu estou? Aqui. Deixa eu ver se eu anotei certo. É isso mesmo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Ou seja, existe sim o que eu acabei de falar sobre lavar os pés. É algo diário essa purificação na nossa vida. Todos os dias, a todo momento. Pecou com pensamento? Pede perdão. Pecou com palavras? Pede perdão. Ofendeu alguém? E o Espírito Santo falou, pecou. Vem cá, desculpa, eu perdi a cabeça, me perdoa, eu não quis te ofender, eu não quis falar assim. Às vezes até no trânsito ali, você não, desculpa, perdão, me perdoa. Pede perdão. Limpa, a todo momento, porque é algo diário, é algo que eu preciso fazer constantemente, por causa da santificação. O sentido bíblico da palavra pureza, que eu mencionei agora, ela tem um sentido comum também.
dentro do sentido comum na Bíblia, ela vai falar de várias coisas. Ela vai se referir, por exemplo, a lavar uma roupa suja. Ela também vai se referir quando separa o joio do trigo. Ela também vai se referir quando... Lembra quando... o que molhou a lã? Gideão. Quando Deus fala para separar alguns, para ficar só os 300, ela é usada para isso também, para purificar, para tirar os medrosos, os covardes do exército. Porque vinha todo mundo, mas sempre tinha aqueles que tinham medo de ir para a guerra. Então tinha que purificar o exército, tinha que tirar os covardes, tinha que tirar os medrosos. Esse é um tipo de purificação que ela usa também. Ela também vai usar com relação ao vinho, com relação ao leite. Quando tinha água misturada, era algo impuro. Mas quando não tinha, era um vinho puro, de boa ou ótima qualidade. Mas ela vai usar também para a purificação de outra coisa. Ouro. Um ouro puro. Sabe como é que um ourives vê a pureza de um metal como o ouro, como a prata? Ela tem que ser colocada em alta temperatura durante bastante tempo. E como ele sabe que ela chegou na pureza que ela precisa chegar? Na hora que ele consegue se enxergar nela. É aí que aquele metal está puro. Como você sabe que você está puro? Como você sabe que você está em comunhão plena com Deus? Quando as pessoas veem Cristo em você. Quando as pessoas conseguem olhar para você e dizer, poxa, essa pessoa é diferente. Olha como ele é diferente, olha como ela é diferente. Como é que consegue não ficar nervoso com uma coisa dessa? Como é que não age assim, não age assado? Quando nós podemos refletir Cristo em nossas vidas. Aí sim, é vista a pureza que deve ser característica de todos nós, salvos em Cristo. Para nós devemos ser destituídos de hipocrisia. Salmo 86:11, ele diz, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Os nossos corações, nós precisamos constantemente, não só pedir perdão para nos purificar, mas precisamos nos afastar das coisas que nos contaminam. E precisamos sempre estar atentos às nossas atitudes, se elas estão agradando a Deus, se eu estou adorando a Deus com a minha vida. Uma outra situação, Deus não se agrada de alguém que tem um coração dobre. O que é um coração dobre? Um coração que, como diz a Bíblia, cocheia para os dois lados. Ora ele está bem, ora ele está aqui, andando no errado. Não, mas eu tenho que voltar, aí volta. Mas volta de novo para o errado. E fica dividido entre servir a Deus e andar no mundo. Servir a Deus e andar no Deus não se agrada a Deus. Deus odeia esse tipo de coisa. Nós precisamos ter cuidado para não termos um coração dobre. Porque uma parte de nós, lembra de Romanos capítulo 7, que vai falar que nós temos uma luta e que Paulo fala, aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele completa lá no final do capítulo, mas graças a Deus em Cristo Jesus que me livrou disso. Ou seja, é possível viver uma vida sem ser cambaleando sempre entre santidade e pecado, santidade e pecado. É possível. Ela está ao meu alcance, está ao seu alcance. Um coração limpo, puro, é um coração que não está dividido. Ele não tem mácula, ele é puro, ele é íntegro. Hebreus 12 vai falar, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor.
Deus ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Oséias capítulo 10, verso 2 vai dizer: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Eu finalizo hoje com a pergunta: como está o seu coração? Como está o seu coração? Essa mensagem ela continuará na quinta-feira que vem. Mas hoje, vá para sua casa pensando nisso. Como está o seu coração? Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, mesmo quando somos infiéis. Fomos purificados quando fomos salvos, no sentido posicional, fomos salvos em Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Mas constantemente nós nos sujamos os nossos pés na vida diária. Ajuda-nos, Pai, a lavar, a limpar, limpa os nossos pés, as nossas mãos. Nos ajuda, Pai, com essa purificação, porque o nosso coração é complicado. Ajuda-nos, Pai, a colocarmos toda nosso ser nas Tuas mãos, deixando que o Senhor governe as nossas vidas, para que nós não pequemos contra o Senhor. De que maneira purificará o homem o seu coração, o jovem, mas não só o jovem qualquer, segundo a Tua palavra, e é a Tua palavra que nos purifica também. Ajuda-nos, Pai, que as nossas vidas sejam guiadas pela Tua palavra. Abençoa, Pai, eu te peço, cada família, cada irmão que está aqui nessa noite, cada um que escute essa mensagem pela internet, que o Teu Espírito Santo também use essa mensagem para salvar pessoas e para que pessoas possam consertar áreas da sua vida, de suas vidas que precisam ser consertadas. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmão Cláudio Van.